Pessoal, segue o vídeo do tema equação da reta. Os objetivos: identificar e determinar a equação geral e reduzida da reta. Equação da reta a partir de dois pontos. Aqui nós temos os pontos A e B, coordenadas do ponto A, xa, ya, ponto B, xb, yb. Por dois pontos passa uma única reta. Aqui nós temos a reta R. Para que possamos escrever a equação dessa reta, precisamos de um terceiro ponto e utilizar a ideia do determinante, lá da condição de alinhamento de três pontos. Na aula anterior, nós vimos que três pontos estão alinhados quando o seu determinante é zero. Então, aqui, pessoal, basta utilizar aquele dispositivo, né, ou a regra de Sarros, basta fazer assim. Ó. Eu tenho aqui o ponto A, coordenadas xa, ya, o ponto B, coordenadas xb, yb, e um terceiro ponto eu posso colocar onde eu quiser aqui, né, no gráfico, para ter como ideia de que numa reta eu sei que tem infinitos pontos. Então eu peguei um ponto P genérico de coordenadas xy, tá? Esse ponto você inventa ele. Então eu tenho dois pontos dados, um terceiro ponto, né, genérico xy. Aí o primeiro ponto que eu utilizei aqui, eu vou repetir aqui na frente, por esse dispositivo. Então vai ficar xa, ya, e lembrar que o determinante é zero, tá? Então basta, aí lembrando, né, para cá é mais, aqui é menos, basta resolver agora o dispositivo que você encontra a equação da reta. Você pode também utilizar a regra de Sarros, né? Nós sabemos que é assim, ó, x de A, y de A, depois x de B, y de B. E aqui você pode utilizar aqui o ponto genérico, né? Tanto faz, em cima ou embaixo, xy. E aqui uma terceira coluna com os valores 1. Aí você, claro, vai repetir, né, as duas primeiras colunas, né? xa, ya, xb, y de B, e aqui x e y, certo? E igualar a zero. Não pode esquecer. Bom, então é isso, pessoal. Ou você utiliza o dispositivo que nós vimos na aula anterior, ou a regra de Sarros aqui, conhecida nesse formato, né? Repetindo aqui, claro, escrevendo, claro, uma terceira coluna de valores unitários. Então aqui nós temos um exemplo, vamos chamar de exemplo 1. Logo abaixo temos o gráfico de uma reta. Obtém a equação geral e a equação reduzida dessa reta, destacando seus coeficientes angulares lineares. Bom, então nós temos aqui o ponto A de coordenadas 2 e 5, o ponto B de coordenadas, o x dele é menos 2, como ele está no eixo x, o y dele é 0. Bom, pessoal, aí eu pego um ponto genérico, né, nessa reta, que eu vou chamar de coordenadas xy, ok? Então, utilizando o dispositivo aqui, vai ficar assim, ó, 2 e 5, menos 2 e 0, x e y. Repete, né, a primeira coluna, já que eu estou usando esse dispositivo, 2 e 5 igual a 0. Se você montar por regra de Sarros, aqui vai ficar 2 e 5, menos 2 e 0, xy, ou xy em cima, tanto faz. Escreve a coluna com valores 1 aqui, tá? Repete, igual a 0. Bom, então, vamos lá. Então, aqui vai ficar 2 vezes 0 é 0, menos 2 vezes y dá menos 2y, x vezes 5 dá mais 5x. Agora eu faço esse sentido, né, que é negativo, menos 2 vezes 5, menos 10, menos com menos dá mais, fica mais 10, x vezes 0 é 0, 2 vezes y dá 2y, para cá é menos, fica menos 2y igual a 0. Agora você reduz os termos semelhantes. Então eu vou pegar aqui, ó, menos 2y com menos 2y, né, vai ficar menos 4y mais 5x mais 10 igual a 0. Bom, pessoal, a forma genérica, ela é assim, ó, ax mais by mais c igual a 0. Essa é a forma genérica da equação da reta. Então, o primeiro eu vou escrever o coeficiente de x. Aqui está certo, está tudo ok, está tudo bem, né? Todo mundo aqui antes da igualdade, né? E os termos semelhantes foram reduzidos. Porém, você vai escrever na ordem xy, tá bom? Para a gente saber quem é o A, quem é o B, quem é o C. Então, fica desse jeito aqui, ó. 5x menos 4y mais 10 igual a 0. Só troquei a posição aqui do x e do y. Lembrando que aqui está corretíssimo, não está errado. Porém, para você ter essa ordem, né, dos coeficientes A, B e C da reta
que você acabou de encontrar, você escreve primeiro o x, depois o y e depois o termo independente. Essa é a equação geral da reta, tá? Equação geral da reta. Muito bem. Agora, para a gente escrever a equação reduzida que ele está pedindo, eu vou utilizar esse espaço aqui para a gente encontrar. Então, vai ficar assim, ó. Eu tenho aqui, ó, 5x menos 4y mais 10 igual a 0. Para eu escrever a equação reduzida, eu vou isolar o y. Então, vai ficar assim, ó, menos 4y, que é igual o 5x passa para lá, menos 5x, o mais 10 passa para lá, menos 10. Para eu eliminar esse sinal negativo aqui, eu vou multiplicar isso aí tudo por quanto? Por menos 1, né? Então, multiplicando tudo isso aqui por menos 1, eu vou colocar de cá, tá ok? Menos 1 aqui, ó, vai ficar 4y, né? Aí menos vezes menos dá mais, vai ficar 5x aqui, menos vezes menos dá mais, vai ficar mais 10. Então, estava todo mundo aqui com sinal negativo, passou a ser positivo. Tranquilo, né? Eu coloquei o menos 1 de cá por causa do espaço. Então, nós temos agora y, que é igual a 5x sobre 4 e mais 10 sobre 4, 10 quartos aqui. Pessoal, olha só, geralmente, né, escrevemos um traço bem grandão e coloco o 4 aqui, está correto também. Porém, eu coloquei o 4 debaixo desse termo e desse outro para ficar bem claro quem que é o coeficiente angular e linear que a gente irá conversar agora, tá? Então, y é igual a 5x sobre 4, deixa assim mesmo, não precisa dividir, tá bom? Pode deixar nesse formato. E o 10 quartos aqui, dá para dividir aqui, ó, simplificar por 2. Então, aqui vai ficar 5, 4 por 2, que dá 2. Na equação reduzida, você consegue identificar quem é o coeficiente angular e quem é o coeficiente linear. Nesse primeiro momento, nós iremos aprender a identificá-los, ok? Nas aulas que virão, iremos estudar um pouco mais, aprofundando nesses conceitos de coeficientes angulares e lineares, principalmente o coeficiente angular. Esse 5 sobre 2 aqui, ó, pessoal, 5 meios, ele é chamado de coeficiente linear, né, representado por n, tá bom? E ele pode ser encontrado aqui na equação geral da reta com essa seguinte fórmula: m é igual a menos c por b. Então, se você pegar o menos c, no caso aqui da nossa equação geral é 10, fica menos 10 por b, que é o menos 4. Aí o menos do 10 com o menos do 4, né? Menos com menos dá mais, fica 10 sobre 4. Aí você encontrou, tá? Que é claro, né? 10 sobre 4 dá para a gente simplificar, se transformando em 5 sobre 2. Esse carinha aqui colado no x é o coeficiente angular. Ele é representado por m. E na equação geral da reta, ele é encontrado assim, ó. Colocar uma setinha, vai ficar m é igual a menos a sobre b, tá? Essa é a formulinha, menos a sobre b. Então, se a gente pegar aqui o a, que é 5, fica menos 5 sobre o b, que é menos 4. Menos por menos dá mais, vai ficar 5 sobre 4. Então, ou você memoriza, né, menos n é igual a menos c sobre b, que é o coeficiente linear, e o m, que é igual a menos a sobre b, que é o coeficiente angular, para você aplicar isso na equação geral, ou você escreve a equação reduzida. Eu, particularmente, prefiro escrever a equação reduzida e lembrar que o carinha aqui, ó, o coeficiente colado no x é o coeficiente angular e o linear é esse aqui que está sobrando, tá bom? Então, fica a seu critério. Exemplo 2, encontre a equação geral e a reduzida da reta que passa pelos pontos A, 5 menos 1, B, 2 e 6. Então, eu vou utilizar o dispositivo aqui, né? Eu vou utilizar primeiro o ponto genérico de coordenadas x, y. Tanto faz essa ordem, tá? Se quiser escrever o A primeiro, o B, que é 5 menos 1, e aqui 2 e 6, repete a primeira coluna, x, y, igual a 0. Para cá é mais, para lá é menos. Então, multiplicando aqui, né, vai ficar x vezes menos 1 dá menos x, 5 vezes 6 dá mais 30, 2 vezes y dá mais 2y, agora 5 vezes y dá 5y, vai ficar menos 5y. Agora eu tenho 2 vezes menos 1 dá menos 2, menos com menos dá mais 2, x vezes 6 dá 6x, vai ficar menos 6x, igual a 0. Agora eu tenho menos 1x aqui com menos 6x, números com sinais iguais, soma e conserva o sinal. Eu tenho aqui também 2y menos 5y, números com sinais diferentes, subtrai e conserva o sinal do maior valor absoluto, vai ficar menos 3y.
E agora eu tenho 30 mais 2 que dá 32 igual a zero. Perfeito. Pessoal, aqui está a equação geral da reta. Acontece o seguinte, como eu falei, né, busca sempre escrever nessa ordem x, y, né, e o termo independente aqui. Só que é o seguinte, a gente percebe que tem a e b aqui, os coeficientes colados no x e colado no y, negativos. Geralmente, você vai lá na questão, né, geralmente questões objetivas, e vai marcar e ver isso aqui com o sinal trocado. O que o pessoal costuma fazer? Dependendo da forma que você utiliza o dispositivo ou a regra de Sarros, os sinais aqui ficam trocados, porém a equação é a mesma. Então, se a gente multiplicar isso aqui por menos 1, olha o que acontece. Eu terei aqui, ó, 7x mais 3y menos 32 igual a zero. Mudei o sinal de todo mundo e é a mesma equação geral da reta, ok? Então, fiquem atentos quanto a isso. Achou nesse formato, olhou lá nas opções, né, digamos ABCDE, por exemplo, não encontrou, não se desespere. Multiplique toda a equação por menos 1, troca os sinais e compara novamente, ok? Então, essa aqui é a equação geral da reta. Agora, para a gente achar a equação reduzida, eu vou pegar essa que eu multipliquei aqui por menos 1, tá? Tá mais fácil, o y já está positivo e vou isolar o y. Vai ficar 3y igual. O 7x passa para lá, menos 7x. O menos 32 passa para lá, mais 32. Então, y é igual a menos 7x sobre o 3, que cai dividindo. Poderia passar um traço grandão e escrever o 3. Porém, eu estou fazendo assim para separar bem os coeficientes angulares e lineares. E 32 sobre 3. Então, se alguém perguntar quem que é o coeficiente angular, né, que não está pedindo, é o carinha colado no x, é o menos 7 terços. O coeficiente linear é o 32 terços. Tudo bem? Então, nas próximas aulas, nós iremos aprofundar um pouco mais, entender o que é coeficiente linear e coeficiente angular. Por enquanto, a gente está apenas identificando. Essa número 3 agora diz o seguinte: considerando a equação da reta, tá aqui 6x mais 2y menos 20 igual a zero, determine. Aí ele pede aqui a letra A, o coeficiente angular, né? O B, o ponto em que a reta intercepta o eixo das abscissas, o ponto em que a reta intercepta o eixo das ordenadas e se esses pontos pertencem à reta. Bom, pessoal, eu aconselho, como eu já falei, né, escreva a equação reduzida, né, ou então você tem que lembrar lá das formulinhas, né, para coeficiente angular, menos A sobre B, coeficiente linear, né, n igual a menos c sobre b, ou escrever a reduzida. É melhor escrever a reduzida. Vai ficar assim, ó, 2y é igual. O 6x passa para cá, menos 6x. O menos 20 passa para cá, mais 20. Então, vai ficar y é igual menos 6x mais 20 sobre aqui, né? O 2 cai dividindo e divide aqui também o 20. Então, y é igual menos 6x dividido por 2 dá menos 3x, 20 dividido por 2, que dá mais 10. Então, essa é a equação reduzida. Menos 3x mais 10, aqui o y isolado. Tendo a equação reduzida, nós podemos agora responder as letras A, B, C e D. O coeficiente angular e linear. O coeficiente angular é o carinha colado no x. Então, m é igual a menos 3. O linear é o 10. Aqui, ó. Letra B. O ponto em que a reta intercepta o eixo das abscissas. Então, eu quero saber, eu tenho aqui, né, vamos supor que seja essa situação, né, eu não sei, né, teria que esboçar direitinho. Essa seria a reta. Ela corta o eixo das abscissas, que é o eixo x em algum ponto. Eu quero descobrir quem que é esse ponto. Esse ponto, pessoal, como ele está no eixo x, ele tem um valor x e o y dele é 0. Né? Então, basta a gente jogar 0 para o y. Intercepta o eixo das abscissas, o y é igual a 0, tá? Só lembrando. Então, a gente substitui. Pode ser na equação geral, na equação reduzida, tanto faz. Você que escolhe aí. Ó. Então, eu vou pegar aqui a equação geral. Então, vai ficar 6x mais 2y menos 20 igual a 0. Poderia ser essa daqui também, tá? Tranquilo. Eu vou até fazer com ela para mostrar para vocês que não tem nada a ver, é a mesma coisa. Então, aqui vai ficar, escrevendo a reduzida, menos 3x mais 10. Então, o y sendo 0, vai ficar 0, que é igual a menos 3x mais 10. Eu vou trazer o 3x aqui, né, para o primeiro membro, 3x igual a 10, x igual a 10 terços. Portanto, pessoal, esse ponto tem coordenadas o quê? Vamos lá.
O x é 10 terços e o y é 0. 10 terços vai dar o quê? Se você dividir 10 por 3, dá 3, alguma coisa aí, tá? Então, é mais ou menos isso o valor para x, onde a reta está cortando aqui o eixo x. Não é coeficiente angular, tá bom? Coeficiente angular, a gente escreve a equação reduzida, o carinha colado no x. Não confunda isso, tá bom? Nas aulas que daremos continuidade a esse tema, vamos aprofundar no coeficiente angular, que é a tangente do ângulo que a reta forma com o eixo x no sentido anti-horário aqui, ó, no gráfico. Isso é papo para uma ou duas aulas, ok? Agora a letra C, o ponto em que a reta intercepta o eixo das ordenadas. Esse aqui é o mais tranquilo, pessoal. Eu vou logo, desde já, adiantar para vocês. É bem simples, é o coeficiente linear. Então, escreveu a equação reduzida, o carinha sobrando aqui, mostra para você o valor onde a reta corta o eixo y. É bem aqui, ó, no valor de coordenadas 0 e 10. Então, quando corta o eixo y, onde está cortando aqui, o x é 0. Então, a gente já sabe que o x tem que ser igual a 0, né? Então, é 0 e um valor para y. Vamos supor que eu não sei, né? Eu vou chamar aqui de y. Então, substituindo aqui, ó, vai ficar y igual a menos 3x mais 10, escrevendo a reduzida. Então, y é igual a menos 3 vezes o x, sendo 0, já que eu quero saber as coordenadas do ponto que mostra onde a reta corta o eixo y, né? O x é 0, joguei 0. Mais 10. Menos 3 vezes 0 a gente corta. Então, y é igual a 10. Portanto, esse ponto tem coordenadas 0 e 10. Tranquilo, gente? Agora, os pontos A e B de coordenadas 2 e 4, 1 e 8 pertencem a essa reta. Então, é só a gente substituir. Você pega a equação geral ou a equação reduzida, tanto faz. Se eu pegar a reduzida, por exemplo, esse ponto aqui, eu vou pegar a equação reduzida. Y igual a menos 3x mais 10. Quem que é o y aqui? É o 4, né? Esse é o valor do y. Então, eu vou jogar ele aqui, ó. Menos 3 vezes o x, né? Nosso que é 2, mais 10. Então, vai ficar 4 igual. Menos 3 vezes 2 dá menos 6 mais 10. 4 igual menos 6 mais 10, números com sinais diferentes, subtrai e conserva o sinal do maior valor absoluto. Então, eu tenho 4 igual a 4. Isso é verdade? É verdade, né? 4 igual a 4. Se você tivesse substituído esses pontos na equação geral, ia ficar no final aqui 0 igual a 0. Você iria dizer, concluir, né, que é verdade. Então, o ponto A pertence à reta. Vamos ver o ponto B. Vou até escrever aqui, ó, linguagem matemática. A pertence à reta. Beleza, pessoal? Isso aqui é aquele símbolo do pertence, tá? A pertence à reta. Vamos ver o ponto B de coordenadas 1 e 8. Eu vou escrever a equação agora geral. 7x mais 3y menos 32 igual a 0. Então, substituindo aqui, ó, aqui é o x, aqui é o y. Vai ficar 7 vezes 1 mais 3 vezes 8 menos 32 igual a 0. Isso aqui tudo tem que dar 0, né? 7 vezes 1 é 7, 3 vezes 8 dá 24, menos 32 igual a 0. 7 mais 24, somando aqui, dá 31, né? Menos 32 igual a 0. 31 menos 32, resolvendo, vou continuar bem aqui, vai dar o quê? Vai dar menos 1, né? Está devendo 32, paga 31, menos 1 igual a 0. Aí eu pergunto, pessoal, isso aqui é verdade? Menos 1 é igual a 0? Claro que não, né? Isso é chamado de absurdo matemático. Lógico que não. Menos 1 não é igual a 0. Portanto, o ponto B não pertence à reta. Isso é um acraseado aqui, ó. Não pertence à reta. Tranquilo, pessoal? Se você tivesse substituído também na reduzida, iria perceber que essa igualdade não iria dar certo, tá bom? Bom, aqui nós temos as atividades, atividade 1, 2, 3 e 4, para vocês resolverem. E na próxima aula eu trago a videoaula de correção. Valeu, até a próxima!